Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Professor André Marques aqui para mais uma aula aí do Revisar seu Enem. Revisãozinha de matemática aí para essa reta final aí dos estudos de vocês para o Enem. Para essa aula, pessoal, eu busquei informações no site professoresdematemática.com.br e verifiquei os assuntos que mais caem na prova do Enem, né? Então, lá tem essa tabela toda discriminada e resolvi pegar questões e procurar dicas para vocês aí, baseado nos assuntos que mais caem na prova. Então, baseado nessa tabela, eu dividi aí minha aula em 5 grandes tópicos: razão e proporção, 12%, interpretação de gráficos e tabelas, 8,7%, porcentagem 7,4%, medidas de tendência central e medidas de dispersão 7,2%, estatística, né? Multiplicação e divisão 5,9%. E de bônus, ao final, eu coloquei uma questão de projeção ortogonal, tá? Que é um assunto que sempre tem uma questão, em cada prova sempre vai ter uma questão. Todos esses assuntos aqui vão ter pelo menos 2, 3 questões aí por prova. Então, para essa reta final, o foco é muito importante, tá certo? Então, vamos lá. Razão e proporção, primeiro tópico, separei 2 questõezinhas aí pra gente, tá? Vou ler a questão com vocês. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala de 1:5, em relação ao objeto original. Então, pessoal, a partir do momento que você já viu aqui escala 1:5, já dando um pause aqui, você já tem que entender que o desenho, né, ele é 1/5 do tamanho original, tá certo? Então a imagem foi reduzida em 5 vezes. Basicamente essa é a ideia de escala. Para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação à dimensão da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Basicamente, pessoal, como é que a gente vai iniciar esse problema? A ideia de escala, tamanho no desenho sobre tamanho real. E ele falou que esse tamanho do desenho sobre tamanho real é igual a 1/5. Então, eu tenho que entender que a relação entre o tamanho que foi enviado e o tamanho real do vaso está de 1:5. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. 5 vezes o tamanho do desenho. Só que esse tamanho do desenho, ele pediu o quê? Que ele fosse triplicado. Então, a partir do primeiro momento para você resolver essa questão, o que você vai fazer? Já elimina essa multiplicação por 3 que foi feita. Então, pega o 30, divide por 3, 10 centímetros. Então, aqui eu já entendo o quê? Que o tamanho do desenho era de 10 centímetros. E aí agora, basicamente, virou conta simples, né? Então, 10, que é o tamanho no desenho, sobre o tamanho real, vai ser igual a 1/5, né? A proporção aqui entre essas duas razões, tá? Então, a gente chega à conclusão multiplicando cruzado, né? Então, a gente cruza aqui, tamanho real, 5 vezes 10, 50 centímetros. Então, a resposta certa, letra C, 50 centímetros. Tranquilo? Então, questão bem tranquila, tá? Então, a ideia aí era, primeiro momento, eliminar essa multiplicação por 3, que aí volta para um problema simples de escala, tá certo? Próxima questãozinha, pessoal, também questão de razão e proporção. Não deixem de assistir a aula do Afonso, tá? Ele fez questão de divisão proporcional. Então, esses são tudo subtemas que envolvem o grande tema razão e proporção, tá? Que aparecem na prova do Enem de forma recorrente, tá? Então, assistam, a gente fez questões de divisão proporcional em sala, mas não deixem de assistir a aula do Afonso também, tá? Vamos lá, próxima questão. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com a jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção,
e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Pessoal, organizando os dados, eu tenho funcionários, produção diária, jornada de trabalho. Né? Essas seriam minhas grandezas. 36 funcionários, uma produção diária, uma produtividade diária de 5.400 camisetas, trabalhando em uma jornada de trabalho de 6 horas, certo? Aumentou o número de funcionários para 96, a produção diária subiu para 21.600, e aí, quer dizer, a nova demanda de produção diária é de 21.600, e aí precisa ajustar a jornada de trabalho. Então eu chamei de X, certo? Então no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Vamos estabelecer aqui um sentido na setinha para a questão de organização, né? Então, como a pergunta está sendo feita em cima da jornada de trabalho, então é em cima da jornada de trabalho que vai ser feitas as comparações. Então preciso saber se o número de funcionários é diretamente ou inversamente proporcional à jornada de trabalho. E a produção diária também em relação à jornada de trabalho. Então, vamos lá. Então, imagina a seguinte situação. Se eu aumento a quantidade de funcionários, pessoal, certo? Para uma mesma produção, o que vai acontecer com a jornada de trabalho? Essa jornada de trabalho pode ser reduzida, né? Eu aumentei funcionários, é mais funcionários trabalhando, e se eu vou querer produzir a mesma quantidade, a jornada de trabalho necessariamente cai, tá? Ou seja, aumenta a quantidade de funcionários, diminui a jornada de trabalho, e o inverso também é verdade. Então, se uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, pessoal, o que vai acontecer? Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, a setinha para baixo aí vai estar indicando isso para a gente, tá certo? E pensando agora em produção diária e jornada de trabalho, pessoal. Se eu aumento a demanda, a jornada de trabalho vai ter que aumentar para garantir essa demanda. Então, produção diária e jornada de trabalho vão ser grandezas diretamente proporcionais. Pronto, organizamos, pessoal. Agora é só montar a nossa equaçãozinha com as razões. Tá? Antes disso, vamos simplificar. Né? Já posso simplificar, porque, pensa, 36 e 96, independente se vai ser inverso, se você vai inverter ou não, vai ser uma fração. E eu posso simplificar uma fração para uma fração equivalente. Tá certo? Então, basicamente, se a gente pode dividir as duas por 12, né? 36 dividido por 12 dá 3, 96 dividido por 12 vai dar 8. Então, já é uma estratégia que você tem que tomar na prova do Enem. Tá? Então, o que der para simplificar, pessoal, simplifique o quanto antes. Não vá fazer multiplicações, tá? Não vai fazer multiplicações grandes, tá? Sendo que você pode eliminar bastante algarismo, bastante números aí no início, tá? Então, evite essas contas com quantidade significativa de algarismos, tá certo? Então, se der para simplificar, simplifique. E aí, mesma coisa ali, produção diária. A gente começa cortando os dois zeros, né, dividindo por 100, e 54 e 216. Galera, 54 vezes 3, 216. Ou vezes 4, né, desculpa, 4 vezes 4, 16, isso. 54 vezes 4, 216. Então, ali, simplificando 54 por 4 vai dar 1, e 216 por 54 vai dar 4. Bacana? E vamos lá, segue o fluxo então, agora é só montar a equação. Então, jornada de trabalho, né? Como produção diária é diretamente proporcional, então a gente mantém a direção aqui na fração, certo? Multiplicado, número de funcionários, a gente vai ter que inverter, porque são grandezas inversamente proporcional. Então, ao invés da gente colocar 3 oitavos, a gente coloca 8 terços. Bacana? E aí dá pra gente também dar um simplificado nesse 8 e nesse 4, certo? 8 dividido por 4 dá 2, né? E ali embaixo ficaria 1. E aí a gente conclui que 6 sobre x é igual a 2 terços. E aí, multiplicando cruzado, né? 2x é igual a 3 vezes 6.
ou seja, 2x é igual a 18, passa esse 2 para lá dividindo, x é igual a 9. Então a gente conclui que serão necessárias uma jornada de trabalho, será necessária uma jornada de trabalho de 9 horas para cumprir essa demanda com este número de funcionários. Tá certo, pessoal? Então tá aí uma questãozinha de regra de 3 composta, né? Podemos chamar assim. Tá certo? E nisso a gente vai para o próximo assunto, interpretação de gráficos e tabelas. É um assunto que eu aconselho bastante vocês a fazerem questões nessa reta final, porque as questões é basicamente uma leitura e uma interpretação. Então, quanto mais você treinar essa interpretação antes da prova, melhor. Então, são questões rápidas, que você basicamente vai ter que olhar para um gráfico e vai ter que analisar um gráfico, ou olhar para uma tabela e analisar aquela tabela. Então, não vai ter aqueles cálculos extensos para você estar desenvolvendo, e você vai estar treinando aí a sua capacidade de interpretar, tá certo? Então, peguei duas questões como exemplo, porque elas não vão seguir um padrão, pessoal, tá? Mas basicamente, é identificar os eixos, tá? Identificar a legenda se tiver, tá? Elas não seguem um padrão. Então, peguei duas questões como exemplo, questões parecidas, que caíram em duas versões do Enem, né? Caiu em 2020 e 2018, se eu não me engano. Certo? Então, as questões com o mesmo contexto, né? Só que a pergunta foi para um caminho diferente. Então, vamos lá. Questão Enem 2020. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então tem um gráfico aí, e ele fala, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima dos 55 decibéis. Pessoal, aqui é uma questão de análise de gráfico bacana, mas também essa pegada acontece muito nas questões de função, né? Então ele te joga uma função e te pergunta para quantos valores de x, f de x é maior do que determinado valor, tá? Então maior do que 5. Então aquele esquema, você vai passar uma reta horizontal lá no 5 e verificar quando que a função, em quais intervalos que a função está acima daquela reta, certo? E aqui é a mesma ideia, pessoal. Ele já marcou, né, o 55. Então se você olhar aqui, ó, 55 decibéis já está marcado. Certo? Então, basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aqui no gráfico e verificar quais são os intervalos em que o ruído está acima de 55 decibéis, certo? Então, a gente percebe que aqui, ó, a gente percebe aqui que das 2 às 5, certo? Então, aqui eu tenho um intervalo de 3 horas. Aqui também a gente percebe das 6 às 9, então mais um intervalo de 3 horas. Das 11 às 14, mais um intervalo de 3 horas. Das 16 às 17, um intervalo de 1 hora. E das 19 às 22, mais um intervalo de 3 horas. E aí, feita a interpretação, contou os intervalos, basta a gente somar esses valores, né? Então, 3 aparece 4 vezes, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, a resposta certa, durante 13 horas o ruído esteve acima de 55 decibéis. Bacana? É isso. E aí, como eu falei, uma questão com contexto muito parecido, certo? Só que com abordagem um pouco diferente. Vamos lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez que ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro
indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho desta fábrica. Nele, a variável T indica o tempo medido em hora e I a intensidade sonora medida em decibel. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho. Então, nessa questão, pessoal, a gente não tem que avaliar o intervalo em que o gráfico está acima. Basicamente, a gente tem que avaliar quando esse intervalo vai cruzar, certo? A linha dos 65 decibéis, tá? Então, é basicamente isso. Cruzou a linha de 65 decibéis, significa, cruzou crescendo, né? Porque pensa assim, intensidade sonora, bacana, passou 65 decibéis, toca um alarme, tocou o alarme. Então, ela pode ir até onde for, vai descer, desceu, não vai tocar o alarme, porque ali o som, a intensidade sonora está diminuindo, certo? Então, a gente precisa avaliar apenas o quê? Quantas vezes, tá? Intercepta a linha ali do 65, ultrapassa ela, na verdade, certo? O gráfico crescendo, bacana? E aí, a gente vai observar que aqui a gente tem um ponto. Ó, no T2, pessoal, você não vai marcar o T2. Por que você não vai marcar o T2? Porque o gráfico está decrescendo, bacana? O T3 também não, porque não ultrapassa. Ele vai até 65 decibéis, mas não ultrapassa. E lá no texto, né, ele deixa bem claro que ultrapassam este valor, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então um ponto seria aqui no 65, bacana? T2 não, T3 não, T4 também, pessoal, está crescendo e ultrapassou, certo? Então o som vai, lá no T5 ele fica abaixo aqui de 65 decibéis e lá no T6 de novo ele ultrapassa. Ou seja, em 3 pontos vai ser necessário a colocação aí da proteção nos ouvidos, bacana? Então, resposta certa, letra D de Dromos, 3. Vamos lá, próximo tema. Porcentagem, 7,4% das questões. Então é um tema que cai bastante, a gente trabalhou em sala de aula, tá? Mas é um tema que vale a pena dar uma olhada aí nessa reta final, tá certo? Então vamos lá, separei 2 questões também para abordar 2 tópicos que eu acho importante aí no estudo da porcentagem. Então primeira questão simples, tá, pessoal? Percebeu que as questões são simples, mas que a estratégia de como você vai resolver ela é muito importante. Então a ideia desse revisaço, né, de matemática aqui, a ideia que eu me propus foi tentar dar dicas, tentar dar ideias de como se proceder, como você deve proceder nas questões como essa, tá certo? Então vamos lá, Enem 2013, o contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de... Então, questãozinha simples, pessoal, né? Então, o que você precisa atentar aqui na interpretação dessa questão? Que é 15% do lucro obtido. E lucro, né, vai ser a receita menos o custo. Tá? Então, o lucro vai ser 34 mil, que foi o valor que ele realizou a venda, né, o preço de venda, e quanto custou para ele, foi 26 mil, menos 26 mil. Então, o lucro dele foi de 8 mil. Então, basicamente, essa questão se resume a calcular 15% de 8 mil. Ah, professor, mas por que você colocou essa questão para calcular 15% de 8 mil? É só para lembrá-los que várias questões da prova do Enem vão ter porcentagens para vocês calcularem. E o tempo é importantíssimo numa prova dessa. E relembrar das ideias dos cálculos mentais, né? Então, 10%, um décimo, anda uma casinha com a vírgula, tira um zero. 5% é a metade de 10%. Então, você calcula 10%, muito tranquilamente você vai lá e calcula 5%. 15% é 10% mais 5%. 20% é um quinto do valor, certo? A ideia do cálculo mental.
25%, um quarto do valor, é a metade da metade, né? 50% é a metade, 25% é a metade da metade. Então, basicamente é isso, pessoal. É a ideia de reforçar o cálculo mental. Então, calcular 15% de 8.000, simplesmente você vai fazer o quê? 10% de 8.800. Opa, beleza. Então, 5% é metade de 800. 400. Então, 15% é os meus 10% mais os meus 5%. 800 mais 400, resultado vai dar quanto? 1.200. Resposta certa, letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Então, a ideia dessa questão aqui é reforçar. Então, treina aí, nessa última semaninha, treina aí cálculos mentais de porcentagem. Beleza? Pega os valores, vai, começa. 25% disso é quanto? 30% é quanto? 3 vezes 10%, 10% é isso. Beleza? Então, segue a dica aí para essa reta final, né, pessoal? Próxima questão, porcentagem também. Aqui eu quero levantar outro aspecto, né, dentro do âmbito da porcentagem. Então, vamos lá. Questão Enem 2018. Um torrefador comprou uma saca de 60 quilos de café especial cru, antes de torrar, por R$400. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 quilos de café por saca. Então, pessoal, dos 60 quilos, ele só vai aproveitar 50. É isso que ele está querendo te passar nessa primeira informação. Tá? E aí, o que acontece? O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Que preço de venda por unidade esse torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? Pessoal, custo 400. Mais o lucro. Ele quer um lucro de 200% em cima desse preço de custo, ou seja, é 200% de 400. Então você pode calcular os 200% de 400, né, que é basicamente multiplicar por 2, vai dar 800 e somar com os 400 e vai dar 1.200. Essa é a forma clássica, né, de você calcular isso. Mas tem a abordagem multiplicativa, que a gente trabalhou em sala e é ela que eu quero dar um destaque nessa questão. Tá? Então, colocando ali o 400 em evidência, 400 dividido por 400 vai dar 1, 200% é 2, não é isso? Vezes 400, dividido por 400 vai dar 2, então 1 mais 2, 3. Beleza, então, o que significa obter um lucro de 400 ou de 200%? Significa, pessoal, eu pegar o meu valor de referência e multiplicá-lo por 3, né? Então, o lucro, em cima do valor de referência, tá? Vai estar aumentando 200%. Então, se determinado produto, a gasolina, custava R$4, certo? E passou para R$6, como que eu verifico o aumento percentual? Com essa abordagem multiplicativa fica tranquilo, né? Só você precisa fazer o inverso da multiplicação. Então você pega ali o valor final, 6, divide por 4, 6 dividido por 4 dá 3 sobre 2, dá 1,5. O que é 1,5? 150%. Opa, então o que você vai entender? O valor inicial era 100% e aumentou 50% em cima daquele valor inicial, certo? Então o que eu quis destacar aqui é justamente isso, a questão da abordagem multiplicativa, tá certo? E isso serve para desconto também, né, pessoal? Então você pega determinado valor, multiplica por 80%, você está descontando 20% do 100%, porque 100% menos 20% vai dar 80%, tá? Então, continuando a resolver a questão, 400 vezes 3 a gente vai encontrar 1.200, ou seja, ele vai ter que vender, né, essa produção dele por R$1.200. Mas ele falou que vai vender em cafezinho, em saquinhos de 1 quilo, né, 1 quilograma. Como ele vai ter à disposição apenas 50 quilos, o que a gente vai fazer? O preço da unidade ele vai ser igual ao quê? Os 1.200, que é o preço total da produção dele, né, que ele vai ter que vender para obter esse lucro de 200%, dividido por 50, porque ele vai vender 50 saquinhos de 1 quilograma. E aí, fazendo essa divisão, pessoal, a gente cancela o zero aqui e chega na divisão 120 dividido por 5. Então, já ensinei para vocês, mas não, a gente reforça, né?
A técnica para você dividir por 5 é lembrar que 5 é nada mais nada menos que 10 sobre 2. Então basta você multiplicar por 2, né, e dividir por 10. Você vai chegar no resultado. Então 120 vezes 2, 240. Ando a casinha com a vírgula, né, que é a divisão por 10, vai dar 24. Ou seja, R$24 vai ter que ser o precinho de cada, o preço de cada saquinho de café de 1 quilo. Resposta certa, letra B de bola. Bacana, pessoal? Então, tá aí mais uma questãozinha de porcentagem. Próximo assunto, medidas de tendência central e medidas de dispersão. 7,2%, né? Que vem aparecendo nas provas. Então é um tema que cai bastante, né? Que aparece bastante na prova do Enem. E é um tema simples, mas se você esquecer alguns conceitos, você vai deixar de acertar questões tranquilas, né? Então, primeira questãozinha aí, vamos lá. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 metros para no mínimo 1,99 metros, 1,99 m. Bacana? Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos, de estatura 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador, de 2,2 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3 jogadores que ainda irá contratar? Pessoal, vamos lá. Ele quer aumentar a média em 6 centímetros, certo? Agora, o que significa aumentar a média em 6 centímetros? Essa parte que a gente tem que entender para tornar essa questão mais tranquila. Tá? Então, essa questão não é uma questão tranquila, é uma questão média para difícil, mas a partir do momento que você entende o que é um incremento na média, facilita a resolução desse tipo de questão. E para isso, é só você lembrar da sua nota aí na escola. Então, às vezes você está com a média 5,8 e para você passar você precisaria de 6 ao final do ano, né? E aí você fala, professor, mas por causa de 2 décimos eu não vou passar? E aí, 2 décimos na média, né? Se essa média for obtida a partir de uma divisão por 3, né? Você pegou a nota dos 3 trimestres, somou e fez a divisão, significa o quê, pessoal? 3 vezes 0,2 dá 0,6. Então, significa 0,6, certo? Em notas ao longo do ano. Bacana? Então, o que você tem que pensar? Aumentar 6 centímetros na média, se eu estou tratando de 15 jogadores, é eu pegar 6 vezes 15. Então, 6 vezes 15, 90. Então, eu vou precisar aumentar as alturas que ele tem, que ele tem atualmente em 90 centímetros. Bacana? Então, vamos aumentar em 90 centímetros na altura. Então, a partir do momento que você entende que tem que aumentar 90 centímetros na altura, né, desses jogadores, eu coloquei em centímetros para facilitar aqui, né? Facilita demais a resolução dessa questão, porque aí, basicamente, 3 vezes a média de altura que ele vai fixar, é isso, por isso eu chamei de X, mais o jogador de 2,2 metros que entrou, vai ter que ser igual à soma das alturas dos jogadores que vão sair, mais 90, né, para compensar. Né? A diferença entre a altura 9 e a altura 9 e a altura antiga tem que dar esses 90 centímetros de incremento, tá certo? E aí, galera, 178 mais 182 mais 184 mais 186 é a altura da galera que saiu, mais 90. Se as novas alturas, que são essas, forem iguais às alturas antigas mais 90, eu garanto os meus 6 centímetros na média, certo? Então, basicamente, a resolução dessa questão vai se dar dessa forma. E aí, fazendo as operações, né, pessoal? Somando o lado direito, a gente vai chegar em 820, passa esse 202 para lá subtraindo,
vai dar 618. Passa esse 3 dividindo para o outro lado, 618 dividido por 3 vai dar 206 centímetros. Como a questão está trabalhando em metros, transformar de centímetros para metros, né? Divide por 100, a gente vai chegar lá em 2,06 metros. Resposta certa, mais uma vez, letra D de Dromos. Tranquilo, pessoal? Próxima questão, Enem 2016. Essa daqui é aquele esquema que eu falei. Esqueceu o conceito, erra a questão. Tá joia? Então, conceito de desvio padrão. Tá? Então, antes de ler a questão, já vamos lembrar. Pessoal, quando que uma amostra é regular? Quando o desvio padrão é baixo, né? Quando ela é muito regular, né? Então, quanto maior for o desvio padrão, menos regular vai ser aquela amostra, porque os dados vão estar distantes do centro. Certo? Então, vai ser uma amostra irregular. Então, você vai ter dado hora lá embaixo, hora lá em cima, certo? Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês. A média por si só, às vezes ela é um dado interessante? Mas às vezes ela não vai ser um dado interessante. Então, imagina aquela situação, o contexto que eu dei para vocês. Se eu tenho numa sala vovôs de 65 anos de idade com seus netinhos de 5 anos de idade, tá? A média, se tiver a mesma quantidade tiver a mesma quantidade de vovôs de crianças, a média vai dar 65 mais 5, 70, 35 anos. Mas o desvio padrão vai ser muito alto, que você vai ter dados lá embaixo e dados lá em cima. Agora, se você pega uma amostra, uma pessoa de 34, 36, 35, com a média de 35, o desvio padrão já vai dar bem pequeno. Por quê? Porque os dados estão girando em torno do centro. Bacana? Então vamos agora para essa questão e sabendo desse conceito, você vai matar uma questão dessa. E essa, pessoal, é uma questão recorrente, tá? Se você pegar as provas anteriores no Enem, você vai ver que praticamente todas as provas têm essa abordagem do desvio padrão em relação à regularidade da amostra ou não, tá certo? Então vamos lá, Enem 2016. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e a atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí tem o quadro, né? Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas... Pessoal, então basicamente você vai buscar o atleta mais regular e o menos regular. Então se você entendeu bem o contexto inicial, a explicação inicial, você vai buscar basicamente o menor desvio padrão, esse vai ser o atleta mais regular, e o maior desvio padrão. Não precisa nem olhar para o restante dos dados, tá? Então o menor desvio padrão a gente tem no atleta 3, ó, certo? 4,08. E o maior desvio padrão a gente tem no atleta 2, 8,49. Então a primeira luta vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3. Resposta C. Resposta certa, letra C, de certo. Bacana? Então é um conceito simples, mas se você esquecer, não vai dar certo. Vamos lá. Multiplicação e divisão, 5,9%. Cai bastante, né? A ideia aqui, multiplicação e divisão, você vai fazer uma prova sem calculadora. Então a ideia aqui foi dar algumas sugestões de como facilitar uma questão que vai aparecer bastante conta para você fazer, que é o exemplo dessa questão do Enem 2020. Vamos lá, uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz a pesquisa de preço em 5 depósitos que vende o cimento de sua preferência e cobra um frete para entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Então tem um quadrinho, né? Então vamos pegar o depósito A como exemplo. O valor do saco de cimento vai ser R$23, só que ele não vai comprar um saco, ele vai comprar 15 sacos, está escrito lá no texto. E para cada quilômetro ali, né, vai ser cobrado R$1. Então 10 quilômetros, 10 vezes 1, tranquilo, essa conta é tranquila de fazer. Então basicamente, pessoal, a questão é tranquila. O que você vai ter que fazer?
pegar cada valor de cimento, multiplicar por 15, certo? Cada valor do saco de cimento, né, para cada depósito, multiplicar por 15 e somar pelo valor do frete. E como vai ser composto o valor do frete? O número de quilômetros, certo? Pelo valor cobrado por quilômetro. Então é basicamente continhas de multiplicação e soma, tá? Aí você fala, professor, questão tranquila. Sim, é uma questão tranquila. Mas, né, aí vem a ideia. Vai demandar tempo? Vai. Você vai fazer isso para 5 depósitos. Então vai demandar tempo? Vai. Vai ter um monte de continha para fazer? Vai ter um monte de continha para fazer. Então, como sugestão, pessoal, desvincular o 15 ali, né? Em contas fáceis. Igual quando a gente estava calculando nossos 15%, eu não calculava os 10%, os 5% não era metade dos 10%, e depois eu somava esses valores, aqui vai ser a mesma ideia. Então, eu multiplicar algo por 15, pessoal, é a mesma coisa de eu multiplicar por 10 e multiplicar por 5. Né? Seria a distributiva inversa ali, né? É como se fosse colocar em evidência. Eu separei o 15 em 10 mais 5. Bacana? E aí, você entendendo isso, opa, 23 vezes 10 é muito tranquilo, né? Só acrescentar um zero. E 23 vezes 5 vai ser a metade disso, né? Então, qual que é a metade de 230, que é 23 vezes 10? É 115. E aí, basicamente, você vai pegar 230 mais 115, 345. Certo? E aí, ó, vamos agora para mais algumas dicas, ó. 23 vezes 15, pessoal, é 345. Então, por exemplo, se eu quisesse 22 vezes 15, que é uma conta que eu vou ter que fazer, é só somar, é só subtrair uma vez o 15. Eu não calculei 23 vezes 15, 22 vezes 15, eu tiro 15. Então aqui daria 330, 22 vezes 15, tá? 21 vezes 15, tira 15 de novo, pessoal. Então tá em 330, tira mais o 15, vai dar 315, tá? Então tudo isso vai fazer você ganhar tempo no momento da prova, certo? E aí, galera, fazendo essas operações, ó, 23 vezes 15 mais 1 vezes 10, tá? Eu já calculei separadamente, só para a gente chegar no resultado final. Para todos os depósitos, né? A gente chega à conclusão que o menor valor, né, vai ser no depósito C, tá? 351. Bacana? Então, a opção C aí é a opção correta. Bacana? E projeção ortogonal, que eu falei que era o bônus. Ah, você vê 1,7% das provas. É uma questão por prova ali, mais ou menos, pessoal, que vai cair. Teve uma ou outra prova que não caiu? Sim. Mas é um assunto que vale a pena dar uma olhada, porque se aparecer, se garante aí que vai acertar, tá? Vamos lá, um grupo de escoteiros mirins, numa atividade, num parque da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a foto da figura 1. A figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca, em forma de prisma reto, em que foram usadas hastes metálicas. Então tá aí a barraca, do outro lado tá a figura que mostra aí o esqueleto dessa barraca, né? Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar sobre elas, partindo-se do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E e finalmente fez o trajeto do vértice E ao vértice C. Considere que todos os deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância. Né? Então, entre os pontos, a projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD é dada por... Pessoal, seguinte, então ele está falando que foi feito pegando a menor distância. Então, se eu vou de A para B, eu não vou fazer esse caminho aqui, né? Porque no plano a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, tá? Com essas extremidades. Isso no plano, tá? Então não pensam que isso não é generalizado. Então, na esfera, por exemplo, qual que é a menor distância entre dois pontos na superfície esférica? Não é uma reta, não é um segmento de reta, vai ser a geodésica. Então, a informação que ele queria dizer aqui é basicamente isso, que a menor distância entre dois pontos, tá? Ele vai percorrer sempre o menor caminho, ou seja, de A para B ele vai seguir o segmento de reta AB, tranquilo? Então vamos aqui verificar o caminho que o inseto percorreu. Então ele foi de A para B, certo? Depois foi de B para E e depois foi de E para C. Legal, esse é o caminho. Aí o mal avisado já vai lá e marca a resposta certa, a letra B, né? Que é o que mais parece com essa figura aqui que eu acabei de desenhar. Pessoal,
tem que lembrar do conceito de projeção ortogonal. Então, se eu vou projetar um ponto ortogonalmente num plano, né? Projetar um ponto num plano, então ponto P aqui, ponto P, no plano alfa, né? A projeção, a reta que passa pela projeção e pelo ponto tem que formar 90 graus com esse plano, tá? Então essa reta ela precisa ser ortogonal. Então por isso que chama-se projeção ortogonal, tranquilo? E aí, pessoal, pensa assim, do A até o B eu tenho um segmento de reta. Projetar um segmento de reta num plano, a figura que eu vou obter é exatamente um segmento de reta, né? Bacana? Agora, um triângulo projetado no plano, pessoal, o que eu vou obter? Acompanha comigo, ó. Esse ponto vai estar projetado aqui, esse ponto vai estar projetado aqui, e os outros, pessoal, vão estar todos projetados aqui entre eles. Ou seja, eu também vou gerar um segmento de reta. Bacana? Como? Então pensa assim, a projeção ali do caminho BEC vai ser exatamente esse segmento de reta BC, certo? Não esquecendo, pessoal, que aqui a gente está tendo a figura numa perspectiva, né, para parecer tridimensional, que vocês estão olhando para parecer tridimensional, mas não se esqueça que a base dessa barraca é um retângulo, tá? Então a projeção seria esse caminho, né? A, B, C. Essa seria a projeção ortogonal. Então, um retângulo, né? Olhando, pensa na vista superior. O que você vai ver? Você vai ver algo assim. Então, a resposta certa seria a letra E, de escola. Bacana, pessoal? E com essa questão, a gente encerra aí o nosso revisaço, tá? Espero ter ajudado vocês aí nessa reta final. Bacana? Vão para a prova tranquilo, vocês estudaram bastante, a gente treinou bastante, vocês são muito inteligentes, vocês foram bem preparados, tá? Então, vai tranquilo, faz aquilo que você sabe, tá? Inicie, a dica que eu posso dar aí é não não deixe sua cabeça ficar pesada no início da prova, né? O que eu falo de cabeça pesada? Cabeça cheia. Então, estratégia, pessoal, vai para a prova, faça as questões fáceis, aquelas questões que você achar impossível, já ignora, nem faz. Mas agora aquelas questões que você sabe que consegue, mas que vai demandar mais tempo, vai demandar um raciocínio mais elaborado, não faça isso no início da prova, pessoal. Joga lá para o final. Eu sei, é gostoso resolver questão, né? É maravilhoso, a gente depara com aquele desafio, a gente quer cumprir aquele desafio, só que não faça isso no início da prova, porque isso aí vai te deixando cansado. E aí, às vezes, aquela questão fácil que você acertaria numa boa, você acaba errando, né? Acaba não conseguindo fazer, acaba não tendo tempo, né? Nem para ler a questão. Então, estabeleça essa estratégia. Faça todas as questões fáceis e deixe as difíceis, deixe as questões que vão demandar mais tempo para o final da prova. Tá certo? O Afonso deixou um monte de dica lá no vídeo dele também, não deixem de assistir o vídeo do Afonso, tá? Eu não vou repetir as dicas do Afonso aqui, porque eu quero que você vá lá e assista. Então ele fez algumas questões, deu um monte de dica, nosso querido professor Afonso, né? Que a gente fala dele todo dia, tá certo, pessoal? Então eu desejo a vocês uma boa prova, vão lá e que é a vez de vocês, tá certo? Corram atrás dos sonhos de vocês. Esse é o momento de vocês, tá certo, pessoal? Boa prova e é isso. Obrigado.